A mensagem é um coração não dividido. Um coração não dividido. E a leitura base para esta mensagem, chamada Um Coração Não Dividido, encontra-se no livro de Salmos, de número 86. Se os irmãos encontraram, diga: eu encontrei. Amém. Acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus, que diz assim: inclina os teus ouvidos, ó Senhor, e responde-me, pois sou pobre e necessitado. Guarda a minha vida, pois sou fiel a ti. Tu és o meu Deus, salva o teu servo que em ti confia. Misericórdia, Senhor, pois clamo a ti sem cessar. Alegra o coração do teu servo, pois a ti, Senhor, elevo a minha alma. Tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça para com todos os que te invocam. Escuta minha oração, Senhor, atenta para minha súplica. No dia da minha angústia, clamarei a ti, pois tu me responderás. Nenhum dos deuses é comparável a ti, Senhor, nenhum deles pode fazer o que tu fazes. Todas as nações que tu formastes virão e te adorarão, Senhor, e glorificarão o teu nome, pois tu és grande e realiza feitos maravilhosos. Só tu és Deus. Ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade. Dá-me um coração inteiramente fiel, para que eu tema o teu nome. De todo o meu coração te louvarei, Senhor, meu Deus. Glorificarei o teu nome para sempre. Pois grande é o teu amor para comigo, tu me livraste das profundezas do Sheol. Gente altaneira me ataca, ó Deus. Um bando de homens cruéis, gente que não faz caso de ti, procura tirar minha vida. Mas tu, Senhor, és Deus compassivo e misericordioso, muito paciente, rico em amor e em fidelidade. Volta-te para mim, tem misericórdia de mim, concede a tua força a teu servo e salva o filho da tua serva. Dá-me um sinal da tua bondade, para que os meus inimigos vejam e sejam humilhados, pois tu, Senhor, me ajudaste e me consolaste. Curve a tua cabeça por um instante. Senhor Deus maravilhoso, tu mereces a honra, a glória, o louvor, a adoração, ó Pai, o nosso sacrifício vivo diante de ti, pois só tu nos salva, Deus, só tu, ó Pai, nos perdoa, só tu nos concede a vida eterna, Deus. Tudo que somos é teu e não somos nada sem ti. Portanto, Deus, os nossos corações se derramam e se derretem na sua presença, ó Deus, pois só tu és Deus, não há outro além de ti, ó Pai, não existe nenhum outro Deus, ó Pai, no céu ou na terra ou embaixo da terra, que mereça ser adorado, que mereça ser reverenciado, que mereça, ó Pai, todo louvor, ó Pai, todo o fruto dos nossos lábios. Portanto, mais uma vez, ó Deus, nos colocamos diante da tua santa e maravilhosa presença, ó Deus, para te dizer, ó Pai, que nós te amamos, ó Pai, e que somos teus. Recebe o nosso louvor, ó Pai, o fruto dos nossos lábios, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Fala conosco, ó Pai, que o teu Espírito Santo mova no nosso meio da sua igreja, ó Pai, dos teus filhos e filhas, ó Pai, e todos aqueles que tiverem o alcance, ó Pai, da tua palavra, que o Senhor realize a tua vontade, o teu querer, ó Pai. Deus, prepara-nos, ó Deus, é o que nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Podeis tomar assento? Relembrando então, o título dessa mensagem é Um Coração Não Dividido. Dependendo da tradução que nós estamos lendo, eu quero então começar explicando de onde eu tirei o título dessa mensagem. O versículo 11 diz o seguinte, Salmos de número 86, 11 diz assim: ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade, dá-me um coração inteiramente fiel. Em outras traduções diz, dá-me um coração não dividido, ou seja, um coração
inteiramente fiel. Esse é um dos vários pedidos e provavelmente, ou talvez o maior pedido do salmista Davi aqui: dá-me um coração inteiramente fiel, dá-me um coração não dividido, Senhor, em que eu esteja voltado totalmente para Ti. Eu quero iniciar essa mensagem, meus amados irmãos e irmãs, apresentando rapidamente, de maneira bem sucinta, um contexto do livro de Salmos. O livro de Salmos é um livro de cânticos, é um hino, é um livro de louvor. Isso que nós lemos hoje aqui era comumente entoado nas igrejas, entoado nas sinagogas, entoado nos templos. São poemas, são pedidos, são louvores e são adorações que foram dados por Deus a seus servos, inspirados pelo Espírito Santo de Deus, e eles usavam isso para louvar e adorar a Deus com os seus lábios, através de hinos, de cânticos e de louvor. E desde muito cedo, disse que o livro de Salmos, ele também é dividido em 5 partes. Muito provavelmente influenciado pela divisão dos primeiros 5 livros da Bíblia, que nós chamamos de Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia. Então, o livro de Salmos também possui uma divisão quíntupla, ou seja, possui 5 partes. Então, nós temos o livro 1, que vai do Salmo 1 ao 41, o livro 2, que vai do Salmo 42 ao 72, nós temos o livro 3, que vai do Salmo 73 ao 89, o livro 4, do Salmo 90 ao 106, e o 5º livro, do Salmo 107 a 150. Vocês não precisam, os irmãos que estiverem com a folha, vocês viram que eu deixei essa informação para vocês. No caso, nós estamos lendo o Salmo de número 86, que faz parte do livro 3, ou seja, a divisão terceira do livro de Salmos. Agora, os salmos não são todos iguais. Os salmos são variados, são diferenciados. Existem salmos de ações de graças, ou seja, aquele salmo em que o salmista derrama o seu coração, agradece a Deus por todos os benefícios que o Senhor tem concedido a ele ou a ela. Existem salmos de penitência, ou seja, o salmista reconhece os seus erros, os salmistas reconhecem as suas falhas e eles pedem perdão, eles pedem reconciliação com Deus para que eles possam voltar a ter um relacionamento sadio com Deus. Existem salmos de romagem. O que seriam esses salmos de romagem? Esses salmos às vezes também são chamados de salmos ou cânticos dos degraus, em que os judeus, quando estavam a caminho do templo, subindo os degraus dos templos, eles costumavam a cantar esses hinos, ou seja, antes mesmo de chegarem às portas do templo de Deus, eles já estavam com seus hinos, com seus cânticos de louvores nos seus lábios, ou seja, eles não esperavam adentrar, estar dentro do templo, para que eles pudessem louvar a Deus com hinos ou com cânticos. Eles já usavam esses salmos para entrar na igreja já louvando e adorando a Deus. E existem salmos de lamento. Salmos de lamento são salmos em que o salmista expressa a sua tristeza. Os lamentos, eles podem ser coletivos. Como assim coletivo? Existem lamentos de grupo, quando a nação de Israel, por exemplo, enfrentava algum tipo de problema, o salmista, inspirado por Deus, fazia um salmo para demonstrar a tristeza, para demonstrar aquele sentimento de dor que toda a nação estava passando. Existem salmos de lamentos familiares, ou seja, quando uma família, por exemplo, perde um ente querido, a família experimenta uma tragédia, e aquela família, como um grupo, como um corpo, ela experimenta esse lamento, essa tristeza. E existem lamentos individuais. Nós estamos lendo, portanto, um salmo que está na terceira divisão, e este salmo não é ação de graças. Esse salmo, embora ele tenha pedidos, ele não é basicamente um salmo voltado para petições. Esse salmo, ele é um salmo de lamento. Ou seja, nós estamos lendo um salmo em que
Davi, nesse terceiro livro, nessa terceira divisão, esse é o único salmo de Davi. Todos os outros salmos foram escritos por pessoas diferentes. Esse é o único salmo, dentre essa divisão, essa terceira parte, em que Davi, ele então abre o seu coração e ele mostra o seu lamento, a tristeza. Nós estamos lendo um salmo em que o salmista expressa a sua tristeza, o seu lamento, um salmo de lamento. Agora veja, às vezes, por termos uma ideia, um entendimento errado acerca das coisas de Deus, muitas vezes, mesmo cristãos, eles são levados a não expressar o seu lamento, a sua tristeza. Às vezes, dependendo do tipo de criação que temos, somos ensinados a não expressarmos os nossos sentimentos. E se expressarmos os nossos sentimentos, por exemplo, quando estamos alegres, choramos. Mas a tristeza, quando estamos tristes, comumente não expressamos a tristeza na presença de outras pessoas. E isso faz parte da educação familiar, isso faz parte da cultura em que vivemos, isso faz parte também daquele sentimento em que a maioria das pessoas tem, de que quando choramos, quando lamentamos, quando estamos tristes, que as pessoas nos verão como pessoas fracas. E às vezes, quer de maneira consciente ou inconsciente, nós não nos queremos mostrar fracos diante das pessoas e optamos por não mostrar a nossa tristeza, a nossa dor que pode estar em nossos corações. E aqui, uma das grandes aplicações que nós aprendemos é que Deus ensina assim que podemos chorar na presença de Deus. Porém, podemos mostrar a nossa tristeza, porque nós estamos lendo um salmo em que o salmista está derramando o seu lamento. Agora veja, às vezes fazemos aquilo que é errado, às vezes lamentamos com o nosso vizinho, às vezes lamentamos com o nosso irmão e com a nossa irmã, e embora possa não haver nada de errado com isso, o principal que nós devemos saber é que o lamento, ele precisa ser direcionado a Deus. Quando eu e você estivermos tristes, podemos utilizar esse momento de tristeza para fazer um culto de louvor e adoração a Deus. O salmista aqui, ele começa dizendo o seguinte: inclina os teus ouvidos, ó Senhor, e responde-me, pois sou pobre e necessitado. No versículo 14, ou melhor, no número 14, de Salmos 86, 14, ele apresenta o problema, o cerne, a parte principal do problema. Ele diz: os arrogantes, ou dependendo da tradução, os soberbos, estão me atacando, ó Deus, um bando de homens cruéis, gente que não faz caso de ti, procura tirar-me a vida. Nós não temos como saber em que momento Davi está passando por isso. Mas certamente Davi deixa claro que o momento que ele está vivendo não é um momento bom. Ele está rodeado, ou seja, de arrogantes, de pessoas soberbas. E não apenas isso, ele diz que homens cruéis, homens maldosos, homens malignos, pessoas que não procuram a Deus, estão tentando tirar a sua vida. Davi, portanto, está correndo risco de morte, e por saber que ele pode ser morto, e por saber que existem homens, talvez um exército, um grupo de homens tentando tirar-lhe a vida, ele sabe que esses homens não confiam em Deus e que ele está em perigo. E nesse momento de dor, nesse momento de sofrimento, ele então começa a derramar o seu coração a Deus, e ele vai dizer: inclina os teus ouvidos, ó Senhor, e responde-me, pois sou pobre e necessitado. O salmista está triste,
O salmista está temendo por sua própria vida. Portanto, meus amados irmãos, o primeiro ponto dessa mensagem é: Deus ouve um coração sincero. Deus ouve um coração sincero. E embora essa afirmação possa parecer muito simples, talvez ela não seja exatamente por isso. Se Deus ele ouve um coração sincero, quando você está triste, que tipo de oração você deve apresentar a Deus? Você deve apresentar a Deus uma oração que expresse a sua tristeza. Você não pode se apresentar a Deus dizendo estar alegre. Você não pode apresentar a Deus que você não está triste. Se um momento da sua vida você está triste, você precisa apresentar a Deus com sinceridade aquilo que você está passando. Se no momento que você está orando, você se sente fraco, você precisa expressar a sua fraqueza a Deus. Se no momento da sua oração, você se sente sem fé, não tendo forças para crer, você deve apresentar a Deus que você precisa de mais fé. Portanto, ou seja, Deus exige sinceridade. Quantos aqui já ficaram tristes? Você já ficou triste? Ficamos tristes, porque a tristeza faz parte do ciclo da vida. Agora o momento é, façamos então, portanto, como Davi. Davi não apenas ficou triste, mas usou esse momento de tristeza para apresentar louvor e adoração a Deus, mostrando a sinceridade. Este salmo, agora no salmo de número 51, 17, em salmo 51, 17, o salmo 51, que é aquele salmo conhecido no momento em que Davi, ele reconhece o seu erro, o seu adultério, o seu pecado, a sua prática pecaminosa, e ele faz uma oração para Deus, pedindo reconciliação, pedindo perdão. E em Salmo 51, 17, o salmista diz: os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, e um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Um coração quebrantado. O que é ter um coração quebrantado? É um coração que está quebrado, é um coração que está machucado, ou seja, é um coração que se apresenta de maneira sincera, meus amados irmãos. Às vezes nós cantamos e dizemos que eu devo vir ao Senhor como estou, e se eu estiver triste, venha triste e apresente a sua tristeza diante de Deus. Em muitos momentos de nossas vidas nós passamos por problemas, passamos por aflições, passamos por julgamentos, e isso não deve nos impedir de vir à casa do Senhor. Eu conheço pessoas que me disseram: pastor, eu queria ir à igreja, mas eu estava tão triste que eu não tive coragem de ir à igreja. Eu conheço pessoas assim na minha experiência ministerial, pessoas que me disseram que não vieram à igreja, que às vezes ficaram semanas ou meses sem vir à igreja, porque disse: eu estava passando por um problema, e eu estava tão triste, que eu não tinha coragem, eu não queria vir à igreja, eu não queria mostrar a minha tristeza, e a Bíblia está dizendo: o lugar de apresentar a nossa tristeza, a nossa dor, é diante de Deus. Deus ouve um coração sincero. Na igreja em que eu cresci, na Assembleia de Deus do Brasil, a igreja tem um costume, uma prática de, ao começar o culto, eles cantam 3 hinos, ou seja, tem um hinário, um livro de hinos, escrito há muito tempo, e esses hinos, alguns desses hinos tradicionais, escritos em inglês, que foram traduzidos para a língua portuguesa, e esses hinos, eles são cantados, 3 hinos, em que a igreja canta, às vezes acompanhada de instrumentos como esse, às vezes acompanhadas de uma orquestra com vários instrumentos. E eu gostaria de chamar a atenção para a letra de um desses hinos.
o hino de número 126 da harpa cristã da Igreja Assembleia de Deus, ele diz o seguinte: quando as esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. E do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. A ênfase aqui, os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. Veja, e isso é verdade. Poderíamos aqui citar vários hinos, vários homens, várias mulheres que no momento de dor, no momento de sofrimento, em vez de se fecharem em si mesmo, em quererem ficar sozinhos e não falarem com ninguém, o que é um direito seu, no momento de dor, eles voltaram seu coração para Deus, e Deus, naquele momento, concedeu a eles a inspiração para que eles escrevessem hinos e poesias, do quais cantamos e somos tocados até hoje. Eu cresci ouvindo um cantor chamado Matos Nascimento no Brasil, e às vezes nós cantamos alguns hinos deles aqui. Ele tem um corinho bastante conhecido também, em que eu cresci na igreja ouvindo, em que ele dizia o seguinte: quer vitória, vai chorando, geme e chora. Levante a mão, receba a bênção nessa hora. É só pedir, mas vai chorando, geme e chora. Ou seja, naquele momento de dor, naquele momento de sofrimento, apresentemos o nosso gemido, o nosso choro a Deus, e Deus, Ele vai nos responder. Recentemente eu assisti um filme, aqui mesmo no Canadá, o filme que chama-se, o título de uma canção chamado I Can Only Imagine. E a história do filme é basicamente como Deus usou o seu servo para compor o hino I Can Only Imagine. Veja, foram momentos de dor, foram momentos de sofrimento, foram momentos de tristeza que levaram o cantor, o compositor a escrever I Can Only Imagine. E de acordo com as informações apresentadas naquele filme, essa canção é uma das canções que mais vendeu e que ficou mais tempo como as canções cristãs mais cantadas de todo o tempo. Veja, aí você fala, como será que aquele homem estava quando ele compôs aquele hino? Ele estava com o seu coração quebrantado, ele estava com o seu coração triste, dilacerado, rasgado, mas ele apresentou a sua dor diante de Deus. José chorou, meus amados irmãos. A Bíblia mostra momentos de que homens e mulheres expressaram a sua dor diante de Deus e diante dos homens. No primeiro livro da Bíblia, no livro de Gênesis, Gênesis capítulo 15, dos versículos 1 e 2, e depois dos versículos 14 e 15, Gênesis capítulo 15, dos versículos 1 e 2, e depois dos versículos 14 e 15, nós temos ali a história que relata o momento em que José, depois de ter sofrido tudo que ele sofreu, depois de ter ficado abandonado, separado da sua família, sem saber o que aconteceu com os seus parentes, ele se reencontra com ele. Então Gênesis capítulo 15, versículos 1 e 2, e depois 14 e 15 dizem o seguinte: a essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam, ou seja, os seus irmãos, e gritou: façam sair todos. Assim, ninguém mais estava presente quando José se revelou a seus irmãos, e ele pôs-se a chorar tão alto que os egípcios ouviram. Vou repetir: e ele pôs a chorar tão alto que os egípcios ouviram. E a notícia chegou ao palácio do faraó. Então ele se lançou chorando sobre seu irmão Benjamim e o abraçou. E Benjamim também o abraçou, chorando. Em seguida beijou todos os seus irmãos e chorou
com eles. E só depois os seus irmãos conseguiram conversar com ele. José chorou, expressou o seu sentimento. A Bíblia diz que há tempo para tudo. Naturalmente, existe também um tempo de tristeza, um tempo de dor, e nós precisamos passar por isso. Neemias também chorou. Neemias capítulo 1, dos versículos 1 ao 4, Neemias 1, dos versículos 1 ao 4, essa passagem no início do livro de Neemias mostra como Neemias ficou, o estado de espírito de Neemias, quando ele soube o estado de Jerusalém, a situação que Jerusalém estava. As palavras de Neemias, filho de Ecalias: e sucedeu no mês de Quisleve, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que ficaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e em desprezo. E o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que ouvindo eu, ou seja, Neemias, e sucedeu que ouvindo Neemias estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Assentei-me, chorei e lamentei-me por alguns dias. Antes de Neemias receber a orientação do Senhor, de ser inspirado pelo Senhor, de falar com o rei, para que ele tivesse a autorização de voltar à sua terra para reconstruir os muros e reconstruir a cidade, ele chorou e ele se lamentou, mas ele não fez só isso, ele chorou e se lamentou diante de Deus. E por fim, meus amados irmãos, sabemos que Jesus, ao saber que seu amigo Lázaro havia falecido, a Bíblia diz de maneira bem clara, Jesus chorou. Não existe nada vergonhoso, embaraçoso em chorar, em derramar nos nossos corações, em expressar as nossas tristezas diante de Deus. Por quê? Porque se estivermos nesse momento, precisamos ser sinceros. Ponto 2. Jesus responde um coração sincero. Esse ponto pode parecer muito parecido com o primeiro, mas o primeiro ponto que nós lemos é: Deus ouve um coração sincero. E após ouvir esse coração sincero, Deus vai responder um coração sincero. O número 7, Salmo 86, 7 diz assim: no dia da minha angústia, clamarei a ti, pois tu me responderás. No dia da minha angústia eu clamo a ti, porque eu sei que tu me respondes. Ainda que essa palavra não tivesse sido revelada no momento em que o salmista escreveu essa passagem, João capítulo 14, versículos 13 e 14, João 14, versículos 13 e 14, diz assim a palavra de Deus: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Já agora o apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 4, versículo 6, ele diz, Filipenses 4, 6, não estejais inquietos por coisa alguma, ante as vossas petições, sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. Vejam, meus amados irmãos, ele disse, que as suas orações, que os seus pedidos, sejam sempre conhecidos por Deus, com ações de graças. E o salmista, ele vai fazer isso. Esse salmo que nós acabamos de ler, ele tem vários pedidos. O salmista diz: inclina os teus ouvidos e ouve-me. O primeiro pedido dele: Senhor, inclina os teus ouvidos, ou seja,
Aponte o seu coração na minha direção, para que você possa me ouvir. E aí no versículo 6 ele vai dizer: escuta a minha oração, Senhor, atenta para a minha súplica. Ele faz uma oração pedindo para que Deus responda a sua oração. 1 e 6, inclina os teus ouvidos, ó Senhor, e responde-me. No 6, escuta a minha oração, Senhor, e atenta para a minha súplica. Depois, ele vai continuar os seus pedidos no versículo 2. Ele vai dizer: guarda a minha vida, tem misericórdia de mim, no versículo 3. Depois no 4, alegra a alma do teu servo. No versículo 11, ensina-me, Senhor, o teu caminho, una o meu coração ao temor do teu nome. Depois, no versículo 16, volta-te para mim, tenha misericórdia de mim, dá a tua fortaleza ao teu servo, salva o teu filho. E no versículo 17, no final, e mostra-me um sinal para o bem. Todos os pedidos, todos os desejos do coração do salmista, ele apresenta diante de Deus. E isso faz com que lembramos aquilo que a Bíblia já não diz. Às vezes não recebemos porque não pedimos, e quando pedimos, pedimos mal. Todos os nossos desejos, todos os nossos anseios devem ser apresentados a Deus. Às vezes pensamos, eu gostaria que a minha família fosse mais assim, eu gostaria que o meu marido me entendesse nisso, eu gostaria que a minha mulher agisse assim, eu gostaria tanto que o meu filho... Veja, meus amados irmãos, todos esses pedidos devem ser direcionados a Deus. Você fala, mas Deus não sabe. Deus sabe, mas Deus quer que você faça essa oração. A oração, veja, nós muitas vezes entendemos mal. A oração não muda a Deus, porque Deus é imutável. A oração muda a mim e muda você. Naquele momento que eu e você, por exemplo, Deus não é um Deus triste, Ele não está triste, Ele compadece-nos da nossa tristeza. Mas ao apresentar a nossa tristeza a Deus, Deus está trabalhando para que eu e você possamos nos recuperar daquilo. Veja, a oração não muda a Deus, não melhora a Deus. A oração muda a mim e a você no nosso relacionamento com Deus. A oração é algo que nos beneficia. E por fim, o ponto 3. Deus recebe glória de um coração não dividido, ou de um coração inteiramente fiel. Eu quero que você, se estiver com a sua Bíblia aberta no Salmo 86, que você acompanhe comigo. Vamos ler 86, 8. Veja como, mesmo no meio da tristeza, o salmista apresenta louvor, apresenta glórias a Deus. Salmo 86, 8. Nenhum dos deuses é comparável a ti. O que tu fazes. Depois, no 9. Todas as nações que tu formastes virão e te adorarão, Senhor, e glorificarão o teu nome. O 10. Pois tu é grande e realizas feitos maravilhosos, só tu és Deus. O 12. De todo o meu coração te louvarei, Senhor, meu Deus, glorificarei o teu nome para sempre. Davi havia pedido um coração inteiramente fiel. Davi havia pedido um coração não dividido, ou seja, eu não quero um coração que pense primeiro em mim e depois em Deus. Eu quero um coração que pense primeiramente em Ti, ó Deus. Eu não quero um coração dividido pelo amor das riquezas do mundo. Eu quero um amor que esteja focado nas riquezas de Deus. Senhor, eu quero um coração não dividido, inteiramente fiel. E um coração inteiramente fiel sempre louva e agradece a Deus. Jesus, anos mais tarde, na oração do Pai Nosso, Ele vai nos ensinar que nós devemos apresentar os nossos pedidos a Deus. Mas Ele disse,
santificai o teu nome, ou seja, glorifica o nome do Senhor. E nós aprendemos uma coisa, meus amados irmãos, ao ler os livros que li, ao conversar com irmãos e irmãs, existe algo que acontece quando nós magnificamos o nome do Senhor. É correto fazer pedidos e nós devemos fazer os nossos pedidos, mas existe algo que muda na atmosfera quando nós fazemos, quando nós louvamos e enaltecemos o nome do Senhor. Conforme nós estamos fazendo, começamos a fazer desde o início dessa manhã, quando começamos a cantar, por exemplo, porque tu és grande, fazes grandes coisas grandes, não há outro como tu. Nós fomos criados para adorar a Deus, e quando nós adoramos a Deus com sinceridade, com singeleza de coração, algo acontece na atmosfera. Meus amados irmãos, Deus ouve um coração sincero, Deus responde um coração sincero, e Deus vai receber glória de um coração não dividido. Curve a tua cabeça. Pai, muitíssimo obrigado, Senhor, graças te damos. Não há nenhum outro, ó Pai, igual a ti. Não há, Pai, não há, não há. E se nessa manhã, ó Deus, estiver alguém, uma, duas ou mais pessoas, ó Pai, passando por algum tipo de problema que talvez nós não conhecemos, e essa pessoa, ó Deus, esteja triste, essa pessoa esteja com o coração machucado, ó Pai, não há problema nenhum, ó Deus, em derramar as nossas lágrimas e apresentar a Ti, ó Deus, a nossa dor. O Senhor nos conhece, ó Pai. O Senhor foi enviado à terra como homem, para viver no corpo de carne e osso como o meu e o seu, para passar dor, ó Pai. O Senhor, ó Deus, sofreu, ó Pai, para entender os nossos sofrimentos, ó Pai. O Senhor chorou para entender, ó Pai, quando nós choramos. O Senhor morreu, ó Deus, para entender, ó Pai, a dor que nós passamos. O Senhor, ó Pai, sentiu a dor da separação, ó Deus, ao perder um ente querido, para que eu e você também entendêssemos isso. Ó Senhor, o Senhor entende-nos em todas as nossas dores, em todos os nossos sofrimentos, em tudo o que fazemos. Portanto, nós apresentamos diante de Ti, ó Pai, as nossas dores, os nossos sofrimentos, mas nas nossas dores, nos nossos sofrimentos, nós vamos continuar dizendo, porque Tu és grande, faz coisas maravilhosas e grandes, e não há nenhum outro Deus como Tu. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, em nome do Senhor Jesus. Amém.